Por que a importância do raciocínio? Por que a importância de focar em aprimorar a sua capacidade cerebral? Porque é a partir do momento que você começa a dar atenção plena às próprias ações e atitudes, a partir desse momento você começa a perceber quem você é e o que está em volta do seu campo. Então, meu nome é Christian Machado e eu estou aqui de novo para dar continuidade ao assunto principal no início desse trabalho, porque futuramente, lógico, eu continuarei falando dessa forma sobre o campo, mas é importante nesse início que se entenda como funciona o campo e como eu vou entrar numa parte mais delicada desse assunto. O bicho pegou essa semana, mas isso é o relato depois. Como eu disse das outras vezes, fica ruído no áudio. Como eu disse das outras vezes, eu caio, mas eu levanto. E aí eu sigo trabalhando. E vai ser assim. Vou cair menos futuramente? É lógico. Dá trabalho. Dá trabalho, mas é bom. Então, em algum momento, em um dos vídeos pregressos, eu falei que a informação do campo, essa informação que é externa a nós, e eu vou ver se dessa vez eu lembro de colocar a imagem, ela está acessível a qualquer um. Então as pessoas mais sensíveis, agora falando dos encarnados, os encarnados mais sensíveis conseguem perceber essas interações do campo. Eu falei isso, ficou muito claro. E os desencarnados também. Para os evangélicos, os demônios, que não são demônios, são nossos irmãos, só que fora do corpo. Todas essas pessoas ruins que gostam de criar intriga, que gostam de fofoca, que gostam de fazer magia para amarração, ou para derrubar o outro, ou para calar a boca do outro, que gostam de poder, essas pessoas quando saem do corpo, no advento da morte, do corpo físico, quando elas saem do corpo, elas continuam sendo como são. Às vezes até piora, porque mais para frente eu vou deixar bem claro, porque é difícil para eles lidarem, principalmente fora do corpo, porque não tem a proteção do corpo, porque não tem paredes, o corpo limita muito a ação, tanto dos espíritos de luz quanto dos espíritos malvados. Só para você ter uma ideia. O corpo físico ele blinda bastante da nossa essência, de quem nós realmente somos. Blinda muito, tanto o que a gente tem de bom quanto o que a gente tem de ruim. É claro que quem é bom vai manifestar benevolência. Quem não é bom ainda vai manifestar a sua própria essência maligna. Continuando. Os desencarnados, eles têm acesso total a essas informações do campo que nos rodeia. E eles atuam exatamente nessas informações. O campo de informação que nos cerca, que está acessível a todos, ele tem em si toda a nossa essência. Então, digamos que a gente tenha muitas virtudes e veio para tratar uma questão de apego que está pequenininha. Quando essa manifestação do apego, ou da fofoca, ou de algum vício, seja lá qual for, se manifesta, ela vai se manifestar numa intensidade maior, porque ela vai ter a ressonância com o apego, com
com aquele vício. Quando você tiver acesso a essa informação de vício, aquilo que tem na sua essência vai se manifestar, pela interferência construtiva, vai se manifestar. Só que se você tem outras frequências que são todas mais virtuosas do que seu vício, você vai conseguir trancar, você vai perceber na hora. Opa, manifestou isso, mas a sua consciência, que é o seu campo, a sua consciência, que é o campo de informações que te cerca, vai frear essa energia e você vai se educando. Então é bastante interessante que você alimente as próprias virtudes, porque são suas virtudes que vão te proteger daquilo que mais atrapalha a tua encarnação. E aí você promove a sua própria iluminação. Já era de se esperar que tentar sem me atrapalhar, mas tudo bem. Mas esse eu vou ter que fazer alguns cortes, não vai ficar contínuo como os outros. Eu vou ter que ir cortando, por quê? Porque mais importante é publicar esse vídeo do que mostrar a naturalidade e os problemas que eu estou tendo aqui. Porque esse vai pro ar. Se esse áudio não ficar bom, porque no outro eu tive que usar o áudio da câmera, se não ficar bom eu dou um jeito nesse áudio aí. Não tem problema. Continuando. Mesmo com barulho do ambiente, cachorro latindo, criança brincando, Então, essas informações, elas estão disponíveis. As informações do campo estão acessíveis a todos os nossos irmãos desencarnados. Claro, aqueles mais habilidosos que estão lá há muito tempo e eles estudam sobre o comportamento e sobre como acessar. Existem salas de estudos lá, porque eles fazem de tudo para atrapalhar o progresso da humanidade. Então, como tem alguns que drenam a nossa energia, se alimentam dessas energias de vício para fazer suas artes, se alimentam dessas energias deletérias, eles alimentam essas frequências de baixa vibração do nosso campo para que a gente manifeste com mais intensidade aquilo de ruim que nós temos de informação no nosso próprio campo. Então, por que a importância do raciocínio? Por que a importância de focar em aprimorar a sua capacidade cerebral? Porque é a partir do momento que você começa a dar atenção plena às próprias ações e atitudes, a partir desse momento você começa a perceber quem você é e o que está em volta do seu campo. Como é que eu faço para perceber essas informações do meu campo? Pergunte-se para si mesmo. Esses pensamentos eu posso externar? Os pensamentos que eu estou tendo agora, eu posso externar eles? Eu posso falar o que eu estou pensando para as pessoas que me cercam? Eu posso falar o que eu estou pensando para minha mãe, para o meu pai? O que eu estou pensando em fazer? O que eu estou pensando da pessoa que se dirige a mim? O que você está pensando de mim? O que eu estou pensando de você? Isso pode ser exposto? Por quê? Por que essas perguntas? Porque isso, quando você faz essa pergunta, você está no tempo presente. Você não está preso no seu campo de informações do passado, nem nas suas ideias do futuro. Você está no agora. E estar no agora é o primeiro passo para você evoluir. E você só está no agora quando está se percebendo. Bingo! Poxa vida, não está aqui. Está aqui. Leiam. O poder do agora. Um guia para a iluminação espiritual.
iluminação. E como é que eles fazem isso? Como é que eles atrapalham o nosso crescimento? Se você não está no tempo presente, você é um robozinho andando, reproduzindo a própria essência, reproduzindo quem você é o tempo todo na eterna síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, serei sempre assim, blá blá blá. E aí você não evolui. Por quê? Porque quando eles acessam o seu campo e você não está percebendo o próprio campo, e isso é ótimo para eles, você está sempre entregando energia para eles, e eles eles se aproximam de você para usar essa energia. Então, digamos que você tenha tendências para a bebida, e quem está fora do corpo não sente a bebida. Então ele vai se aproximar, ele vai enxergar em você aquela tendência que você tem, mesmo que você tenha vindo para tratar essa tendência e venha disposto a parar de beber, mas como você encarnou, você esqueceu de toda a sua programação, alguém se aproxima e... Opa, mas aquele ali tem tendência à bebida. Não tem ninguém na volta dele, eu vou me aproximar, porque eu vou ser o primeiro a chegar e por direito eu vou poder usufruir de toda a bebida que ele tomar. Porque eles disputam seus barris de bebida. Aquela pessoa que está sempre bebendo é um barril de bebida e eles cuidam dos seus bêbados. Por isso que bêbado não morre atropelado, eles cuidam do bêbado. O bêbado não pode morrer. Se ele parar de beber, os caras perdem a bebida. Se o cara parar de fumar, eles perdem esqueci o nome. Eles perdem o cigarro. Então, ele se aproxima, ele vê que você tem essa informação e ele vai se aproximar de você. E aí vai juntar, por ressonância, a energia dele, a frequência de bebida, de necessidade de beber, ou de fumar, ou de promiscuidade, de sexo, carnal, puro carnal. Porque o sexo ele tem função, ele é muito bom, mas o sexo carnal e promíscuo não. Então ele se aproxima por essa necessidade que ele não tem lá no plano dele, no plano espiritual. Não tem isso aí. Ele precisa do encarnado, ele quer aquela sensação do corpo físico que ele não tem mais corpo físico. Então ele vai se aproximar de você e por ressonância você vai começar a manifestar em si aquilo que você é, aquela necessidade que você tem, aquela frequência que está no teu campo e você vai sentir vontade de beber. Ah, mas eu bebo socialmente, mas e a saideira? A saideira é o a mais. A saideira é a parte do cara que se aproxima de ti para beber contigo. E você não, como você não está acostumado a perceber as próprias informações, ele se beneficia dessa sua ausência de si mesmo. Ainda mais por conta do teor alcoólico ou pela necessidade do seu cérebro físico de receber todas os elementos contidos no cigarro, da nicotina, ou da necessidade que o cérebro tem daquela quantidade de energia do corpo físico na hora do orgasmo. Você se alimenta daquela dopamina, daquela endorfina, de uma forma muito forte que seu cérebro fica pedindo. Então você se apega nisso. E ele se apega às sensações também. Então, por ressonância, vocês vão desfrutar juntos desses prazeres da carne. O único jeito de sair disso, e eis aí a grande luta, é Primeiro é assumindo que isso aí faz parte de ti e que se você não consegue largar é porque você fica dando desculpas. Você tem justificativas aos montes para todos os problemas que você carrega. Existem tecnologias no astral inferior. Tem seres que estão lá há milênios estudando formas de como extrair mais e mais e mais energia de nós. E eles estudam o tempo todo. Então, assim, tecnologicamente, eles estão muito à frente de nós. E eles usam matéria astral e atuam no nosso corpo astral. Eles atuam diretamente no nosso corpo astral. Diretamente, eles implantam aparelhos, chips,
várias tecnologias, para drenar energia e mandar lá para os seus laboratórios. E fazem isso o tempo todo, só que assim, ó, eles não colocam nada que você não seja. Eles fazem você manifestar aquilo que você tem de ruim o tempo todo. Então, se você gosta de dar a sua opinião em tudo, nossa, você é muito útil, você é uma pilha daquelas alcalinas a mais top. Porque você vive na polaridade. Você é uma pilha, você vive nos polos. Você nunca está no meio, no equilíbrio, você está sempre de um lado ou de outro. Você tem a sua opinião, que é contrária do outro. E é só isso que importa para você. Então é ótimo para eles, porque quanto mais você dá a opinião, mais ele drena, mais ele puxa. Porque você vai entrar em embate, então você vai ficar com raiva, você vai ter ansiedade, você vai querer falar. E aí, meu amigo, aí o seu chakra laríngeo vira um laboratório de drenagem, fica sugando toda essa energia. E ele nem se aproxima de ti, ele já tem os aparelhos tudo mandando lá para ele. Tem literatura vasta sobre esse assunto. Vasta. Muito livro. Muita palestra. E todo mundo que está expondo esse tipo de situação está sofrendo ataques terríveis. Eu tive que... Nos outros vídeos eu não fiz muito, mas nesse... Depois da semana que eu tive que me preparar aqui, porque os ataques ficaram muito intensos essa semana, não só em mim, como nos que me cercam, no meu sono, no meu corpo, nas minhas sensações, na tentativa de entender o meu próprio campo. Por quê? Porque eu vim aqui esclarecer. E aí o bicho pega pelo seguinte. Por mais que nós, eu e tantos outros que estamos aqui botando a nossa cara a tapa na internet para que você faça a própria análise. Por mais que tenha uma quantidade enorme de gente fazendo isso, dificilmente os resultados aparecerão em curto prazo. Por quê? Vou falar por mim. Já tem muitos meses que eu li o livro O Poder do Agora. E ainda assim, por vários momentos, eu distraio do agora. E eu estou focado em perceber as informações do meu campo. Só que às vezes eu perco o foco. E aí é quando eu caio. Mas aí eu me levanto de novo e começo a analisar. E é muito interessante porque às vezes a gente quer analisar, mas faz uma análise totalmente errada. Por quê? Porque a gente está vigília no cérebro muito agitado, é muito barulho, é muita bagunça. E aí você faz as respirações e luta contra. Isso para mim, que já estou lutando. Então, dá trabalho, mas é muito bom, porque cada vez que, pelo menos essa é a minha visão, cada vez que eu me supero, eu alcanço um patamar acima. Existe uma força que quer me manter aqui, então eu tenho que romper essa força, e tenho que romper pela minha própria intenção. Ninguém fará isso por mim, nem Deus fará isso por mim, só eu. Eu tenho que, pela minha própria intenção, pela própria vontade, subir o degrau. E é o que você vai ter que fazer. Por quê? Porque se você pegar todas as informações que eu estou falando agora, digamos que você concorde, que você entenda, você concorda e entende, tá? Vamos partir desse pressuposto. Você concorda com o que eu estou falando e você entende exatamente o que eu estou tentando dizer, e aí você tem todas essas informações aqui, armazenadas no seu cérebro. Aí surgem as situações e você está lá repetindo o padrão, sem perceber. Então você está lá repetindo aquele vício.
até que você coloque a sua vontade, por mais que você tenha informação no seu cérebro, você não manifesta. Você não colocou a sua própria vontade. Então, quando você está sempre... Você pode passar a vida inteira pegando livros e lendo, porque só a partir do momento que você age pela sua própria vontade, quando você coloca seu coração, o seu sentimento na ação, aí é que a coisa começa a mudar. E aí você vai subir um patamar. Só nesse momento. É bom estudar? É necessário estudar. Porque vai ajudar no momento que você percebe aquilo que você está fazendo, aquela informação do seu campo que se manifestou, quando você percebe finalmente essa manifestação da sua própria essência, aí se você tem as informações, você vai racionalizar. Na palestra que eu farei sobre os nossos corpos sutis e os chakras, porque eu vou tentar fazer tudo junto, depois eu faço uma série de 1 por 1, mas eu vou tentar fazer uma tudo junto, aí você vai entender como funciona essa dinâmica. Mas é aí, quando você percebe a sua informação do campo, pela sua própria vontade de se perceber, se perguntando por que eu estou fazendo isso, por que eu estou pensando isso, será que isso é o certo mesmo? Quando você se questiona, você vai ter as informações no seu cérebro armazenadas e você vai ter um novo modo de agir. Você vai perceber, não, eu não vou fazer isso porque, eu estou entrando em sintonia vibratória, as informações do meu campo estão entrando em sintonia com o campo de outras pessoas doentes e por isso eu estou vibrando junto com elas, porque semelhante atrai semelhante. Então, quando você manifesta seus vícios, você está atraindo para perto de si pela sua frequência, porque você pode manifestar sozinho e cada vez que você manifesta, essa informação ela se expande. E aí chama mais atenção. Porque imagina, é como se fosse um carro de som. Venham comer doces. Olha o carro do picolé. É a informação do campo se expandindo e as pessoas que gostam do picolé vão atrás do carro do picolé. É a mesma coisa, a informação do seu campo. É você chamando quem gosta daquilo que você gosta. E eles vêm. Porque eles não têm corpo físico, eles vêm. Você está chamando. Ninguém colocou eles lá, você chamou. Ninguém colocou eles perto de você, você chamou. Livre-arbítrio. Ou livre manifestação. Por muitas vezes, sem arbítrio. Entendeu? Agora mais uma fase desse processo de autoiluminação. Digamos que você já esteja percebendo, você já está na fase, eu percebo as minhas tendências, meus vícios, meu comportamento, eu faço a análise e aí eu percebo, aí você caiu, você percebeu, mesmo estando focado, você caiu. Aí, muito importante que você não troque um comportamento ruim por outro comportamento ruim, que é o comportamento de auto-julgamento, de culpa, de ressentimento. E aí você fica preso naquela ideia, eu caí, ai meu Deus, eu não posso cair. Se você entrar nisso, você está trocando um problema por outro. Por uma culpa, por um ressentimento, porque isso também são informações no seu campo. Então, se os seres que querem drenar energia, porque eles também, essas energias de baixa frequência são alimentos, porque abrem brechas no seu campo áurico, para que eles drenem a energia vital de você. A culpa te bota para baixo, a culpa te põe de cama. E aí os caras vêm, soca o aparelho e começa a te sugar. Quando você desdobra, pior ainda, você desdobra inconsciente e eles... Chegaremos lá na conversa sobre os corpos sutis.
mais à frente. Então, se você entra na culpa, se você entra na energia da culpa, você está ainda preso nos sentimentos de baixa vibração. Você precisa elevar a sua frequência. Você precisa trabalhar as suas virtudes. Você trabalhando as suas virtudes, você se blinda contra si mesmo, contra as tendências ruins. Imagina, você está em alta frequência, vem uma pessoa fofoqueira, você sabe que faz fofoca. Ou vem uma pessoa que está bebendo, você sabe que aquela bebida te conduz num caminho ruim. Por quê? Existe um limite físico para a bebida. Você pode tomar Você pode beber álcool até um certo ponto. Quando você exagera, ou quando você bebe por uma paixão, por um sentimento de baixa vibração, quando você bebe por um sentimento de baixa vibração, você está baixando ainda mais a sua frequência. Mas quando você bebe por um motivo nobre de alegria, a sua frequência não baixa. Então, é de boa. Não estou aqui dizendo que você não tem que beber nada, a não ser que seja um problema doentio. Mas, voltando. Então você está lá com a sua frequência alta, frequência top, você está lá explodindo de alegrias, de frequências mais nobres, e vem alguém que bebe ou que fuma, e você tem essas tendências. Você vai ver e não vai sentir com tanta força, com tanta intensidade, a influência do campo daquela pessoa. E você vai frear, não vou beber, não vou fumar, eu tô com vontade agora. Você vai começar a se questionar, você vai para o tempo presente, vai se questionar, não, mas eu não vou beber agora. Você vai olhar e não vai sentir um desejo ardente por aquilo. Você vai, não, mas agora não é o momento. No momento certo, com as pessoas certas, no local certo, mais adequado, é o momento que eu vou sentir o prazer da bebida, que eu vou poder desfrutar de por exemplo, tem pessoas que gostam de charuto, que não traga, né, só saboreia. Tem pessoas que vão fumar aquele charuto, entendeu? Então, você vai ter aquele momento que não vai te causar uma dependência química no seu corpo físico ou no seu corpo astral, porque também tem processos químicos, e você não vai baixar sua vibração. Você vai se manter numa frequência elevada. E assim você vai tratando de todas as suas questões pessoais.